Então vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? Então lembrando que a nossa aula de hoje é sobre a natureza de Deus. Então seja bem-vindo à nossa aula de número 2 do nosso curso de Teologia Básica. Lembrando que hoje estaremos estudando sobre a natureza divina, sobre a natureza do Senhor Jesus. Aliás, natureza divina e também natureza humana. Travando um pouco, né, Felipe? Agora eu acredito que vai destravar, eu creio que agora vai melhorar. Boa noite também, minha irmã Maria, também com meu irmão José do Carmo. Tá? Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Se travar muito aí, se dá um toquinho, tá bom? A gente muda o método aqui, tá legal? E, então, normalmente, quando nós falamos a respeito da natureza do Senhor, natureza de Jesus Cristo, então hoje nós vamos falar sobre a respeito da natureza divina e humana, né? Sobre a divindade de Jesus, sobre a humanidade de Jesus. Vamos ver se a gente consegue entrar também na encarnação. Eu não estou falando reencarnação, tá? Reencarnação é outra coisa. Encarnação é justamente aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, tá? Então, com relação à natureza do Senhor Jesus, eu comentei aqui sobre isso, eu creio que em um bate-papo desses aí, sobre o fato de quando alguma pessoa ela é liberta. Eu acredito que um desses estudos aí do Salmo de número 91. Quando uma pessoa é liberta, ela não confessa que Jesus Cristo ela veio em carne. Ela não confessa. É interessante, né? Mas ele diz que Jesus Cristo veio em espírito, ele veio como Deus também, ele veio em espírito, não veio como em carne. Por quê? Porque justamente a obra de Jesus, ela ali encarnada, em carne, isso quebraria e derrotaria justamente Satanás. Então, nós entendemos que Jesus ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina e ele tinha também a natureza humana. Por exemplo, na natureza divina, aliás, na natureza humana, ele nasceu do ventre de uma mulher, né? Ele nasceu do ventre de uma mulher. Da natureza humana, ele trabalhou ali na carpintaria do seu pai, saindo para o ministério ainda assim, né? Nós entendemos, e por várias vezes nós vamos comentar sobre isso hoje, nós entendemos e vemos Jesus com fome, Jesus cansado, nós vemos também Jesus ali debaixo de limitação, né, até mesmo, né? E vemos Jesus até mesmo ali sentindo, ali pouco antes de ir para a cruz, qual é o tipo de sentimento de Jesus, né? Ele sentiu uma dor muito profunda, muito grande, né? Estava ali suando sangue, né? Ou seja, a angústia, ele estava angustiado, ele disse, a minha alma está angustiada. Então, o sentimento humano. Então, ele estava na natureza humana também. E na natureza divina, nós vemos Jesus andando sobre as águas, Jesus lendo o pensamento e o coração ali daquelas pessoas. O sujeito nem falava, Jesus já estava respondendo aquilo que eles estavam pensando, para você ter ideia. Tá? O conteúdo estava no pensamento ainda. Jesus já estava falando e dizendo que vocês estão aí razoando no coração de vocês. Então você vê que é algo assim divino mesmo. E ele mesmo profetizando sobre passado, né? Falando a respeito sobre profecias do passado e também já falando também a respeito do futuro. E também, várias vezes que, por exemplo, olhando ali pela natureza divina e para o plano e para o propósito, por exemplo, de Deus para a vida de Jesus Cristo, por exemplo, natureza divina, levaram Jesus ali para um despenhadeiro e ele falando, né, abertamente, e ameaçaram jogar ele de despenhadeiro abaixo. O que ele fez? Já tinham feito isso com muitas pessoas, para eles era comum, né, para os religiosos, para os sacerdotes, isso era comum, matar esse tipo de pessoas. Jesus simplesmente passou no meio deles e pronto, natureza divina. Os soldados, por exemplo, pouco antes da morte de Jesus, né, antes de Jesus ser preso, aliás, na festa da Páscoa, Jesus pregando, os soldados foram para prender Jesus, né? O que eles fizeram? Eles ficaram tão impactados com a palavra de Jesus que eles simplesmente se assentaram para ouvir Jesus terminar o discurso, para então prender Jesus, para não causar muito alvoroço. O que aconteceu com eles? Eles ficaram tão impressionados que eles voltaram com a mão na frente e atrás e disseram para suas autoridades, mas ninguém falou como este homem. Então, essa é a natureza divina de Jesus. Por exemplo, quando foram prender Jesus, foi questionado, Jesus perguntou assim, quem vocês estão procurando?
aqueles soldados armados, né? Muitos soldados juntamente com os sacerdotes e muitos religiosos que estavam ali. Jesus disse, sou eu. Todos caíram por terra. Essa é a natureza divina. E se levantaram de novo, de novo. Aconteceu a mesma coisa. Quem que vocês estão procurando? Jesus disse, eles disseram, Jesus de Nazaré. Ele disse, sou eu. E eles caíram de novo. E aí quando eles se levantaram, aí Jesus acabou se entregando, senão eles iam ficar caindo o tempo todo. Ou seja, mas pelo impacto do poder da palavra de Jesus Cristo, isso levou eles ao chão. Então essa é a natureza divina. Mas nós vamos comentar aqui hoje mesmo a respeito de vários acontecimentos também. Eu gostaria de caminhar juntamente com você, tá? Lembrando que se você tem algum comentário, de repente você tem alguma coisa para adicionar aí, tá bom? Fica à vontade. Está conosco também meu amado amigo e irmão em Cristo, Manuel Cavalcante. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo também, meu irmão em Cristo, Valdeci Fernandes. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Minha irmã Vera Zanin, também com meu irmão Luiz Zanin, estão conosco. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Estamos aqui com um cenário novo, né? E trazendo aí essa aula do nosso curso, e também essa é a aula da natureza de Cristo. Estamos falando um pouco aqui a respeito da natureza divina, também da natureza humana, e a gente vendo aí essa semelhança. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui base de versículos bíblicos para você, mostrando até mesmo quando a gente olha lá para a tentação de Jesus. Daqui a pouco você vai ver por que Jesus ele não pôde, não simplesmente, algumas pessoas comentam assim, na tentação de Jesus, ali depois que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Então Jesus sentiu fome, mostra aí o lado humano, né? Sentiu fome. E aí Satanás começou a tentar Jesus. E aconteceu que ele disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí muitas pessoas comentam até mesmo, sim, é válido, sim, até mesmo, claro. E não fere nem o princípio de Deus, claro que não fere nem o princípio de Deus. Mas muitas pessoas comentam até mesmo, Jesus não fez milagre ali porque Satanás estava mandando, né? Então, ele não poderia obedecer uma ordem de Satanás. Ou seja, como que o pecado entrou no mundo? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo? Lá no Jardim do Éden, Satanás incorpora numa serpente, né? O espiritual se incorporou em algo físico. Então você vê como ele venceu, aliás, ele desobedeceu, né? Ele convenceu ali no lado físico. Então você percebe que ele venceu, né, no lado físico. Então, olhando para tudo isso, Jesus ele precisaria simplesmente vencer da mesma forma como que quando o pecado entrou no mundo. Então, se o pecado entrou no mundo ali, usando o lado físico, né? Então Jesus ele precisaria vencer exatamente da mesma forma, usando ali o mundo físico, né? Hoje estou quase instalando a torneira na minha boca, mas enfim, ele precisaria vencer também, né, no lado físico, né? Desculpa. Então, quando Satanás ele entra ali, ele entra no mundo do homem, mesmo sendo espírito, né? Ele entra ali no mundo do homem, e no mundo do homem, né, ele procura estar vencendo, né, essa corrente que existia, né, entre Deus e o homem. Ou seja, ele procura estar vencendo tudo isso, né, mas de uma forma que ele pudesse estar no mundo físico. Então ele não, por exemplo, não se manifestou simplesmente no mundo espiritual, né, e se materializou. Mas ele poderia se materializar? Poderia, mas seria algo assim totalmente diferente. Por exemplo, espíritos, não sei se você sabe, mas espíritos se materializam. E eles se materializam
até mesmo, e algumas vezes, sem precisar até mesmo estar usando um corpo humano, tá? Espíritos, eles se materializam, tá bom? Sem precisar até mesmo estar utilizando o corpo humano. Mas eles tomam a forma. Até mesmo o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que o espírito ele pode se transformar em um anjo de luz, ou seja, ele pode tomar a forma. Ele tem esse poder, foi dado esse poder, tá bom? Mas lá não. Lá ele simplesmente se incorporou e entrou no mundo físico e quebrou essa corrente, esse elo entre o homem e Deus. Então Jesus ele precisaria vencer da mesma forma. Ele não poderia vencer ali de uma forma divina. Se ele vencesse de uma forma divina, aquilo seria cancelado. Por quê? Porque ele é comparado ao segundo Adão. E o segundo Adão, por mais que ele estivesse na presença do Pai, ele foi vencido na qualidade de homem. Então Jesus também foi derrotado na qualidade de homem, enganado na qualidade de homem. Então Jesus também precisaria vencer na qualidade de homem. Então foi algo assim bem interessante. Então quando Satanás disse assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforme pedras em pães, ou faça isso ou faça aquilo, o que ele estava querendo dizer? Usa o seu poder. Você está necessitado? Usa o seu poder. Por quê? Para que Jesus quebrasse a regra. Então, a intenção de Satanás ali era que Jesus simplesmente quebrasse uma regra sequer, se beneficiando do seu poder divino. Para você ter ideia, quando Jesus estava sendo preso, Pedro tentou defender Jesus. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, guarda a sua espada, quem fere com espada será ferido, e coisa assim. Mas ele disse assim: olha, se eu quisesse, eu mandaria, rogaria ao Pai, e o Pai me mandaria 12 legiões de anjos para me ajudar, para me livrar. Ou seja, ele é como se ele estivesse dizendo assim: se eu quisesse, eu poderia entrar na atmosfera espiritual, no mundo espiritual, e me beneficiar do recurso que eu tenho. Mas ele não fez. Então, você percebe que ele venceu todas as lutas, né? Ele passou pelo que passou na qualidade de homem, mesmo sendo Deus, mesmo estando na qualidade divina. E quando eu falo mesmo sendo Deus, eu não estou falando que ele era o Pai, tá? Eu estou falando que o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito, o Pai é o Pai. Eu estou falando mesmo na qualidade divina, né? Porque divindade, né, é aquilo que nós já estudamos tempo atrás, né, a respeito do que é divindade, né? Então, Deus ali, nós chamamos de divino, né? Aquilo que é divino, aquilo que é santo, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele não venceu nessa qualidade, tá? Ele não era o Pai lá em cima, tá bom? Mas ele era o Filho aqui, que estava ali realmente vencendo como homem, tendo fome, tendo sentimento de tristeza. Ele chorou diante de Jerusalém, porque sabia que Jerusalém, 70 anos depois daquilo ali, ia passar por processo de destruição. Chorou diante de Jerusalém, chorou diante do sepulcro de Lázaro, mostrando a fragilidade do homem Jesus, tá? E ele se entristeceu também, né? Se entristeceu em momentos aí, mas nós entendemos que Jesus participou de momentos alegres, né? Jesus foi também, em João capítulo 2, foi numa festa de casamento em Caná da Galileia, nas bodas, né? Numa festa de casamento. Foi convidado ele e os discípulos foram juntamente com ele, tá? Então nós vemos ali, conseguimos separar aí a respeito da natureza humana e também da natureza divina. Eu vou dar alguns versículos aqui para você. A Kátia comentou que está travando. Berazani está travando. Rapaz, eu vou ter que mudar esse programa aqui da próxima vez. Vou transmitir direto com a webcam. O som não fica tão bom assim, né? Mas pelo menos não fica travando também, né? Mas enfim, agora já começou, a gente vai precisar terminar mesmo assim. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer nesse meio tempo, tá? Então, olha só, querido, deixa eu concluir aqui o raciocínio para você, tá bom? Então, nós entendemos e nós percebemos justamente isso, que eu vou ler para você aqui, olha, o que está escrito em Lucas, porque o Evangelho ele narra o início do ministério de Jesus Cristo, tá? Onde ele era movido pelo Espírito Santo, tá bom? E ali no jejum, naquele processo todo. Então,
ele não precisaria ser levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, depois mesmo o Espírito Santo ter trazido para ele. Porque o Evangelho de Lucas é o único evangelista que mostra esse detalhe do fato dele ser levado pelo Espírito e depois também ser trazido pelo Espírito. Então, você percebe esse detalhe. E se ele estivesse realmente na qualidade divina, isso não teria necessidade nenhuma. Mas para fazer a obra do Senhor, né, e ele teve essa necessidade aí, tá bom? Então o Evangelho de Lucas, ele mostra, deixa bem claro aí sobre esse detalhe aí, tá bom? Do versículo 1, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, mostra aí esse detalhe para cada um de nós, tá bom? Então, voltando aqui, querido, a respeito da natureza do Senhor Jesus, da natureza divina e também da natureza humana, eu vou ler para você o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. 2 Pedro, é que eu li 1 Pedro hoje já, então estou com 1 Pedro na cabeça. 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 1 ao 4 da palavra de Deus, tá bom? Você que vai acompanhar comigo, mas você que vai só ouvir, está escrito assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo do apóstolo Jesus Cristo, aos que alcançavam a fé, igualmente preciosa conosco na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o que ele disse, graça e paz. Algumas pessoas comentaram comigo tempo atrás, por que você fala graça e paz, né? Estranho falar graça e paz, né? O irmão Pedro cumprimenta dessa forma também. Ele diz graça e paz, né? Bem interessante. Ele disse graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo ou de Jesus nosso Senhor. Versículo 3, eu vou ler para você, de 2 Pedro, capítulo 1. Visto que o seu divino poder, olha só, falando aqui de Jesus, né, agora falando a respeito do fato de Jesus estar na qualidade divina, né? Então olha só, visto que seu divino poder nos tem dado o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que chamou por sua glória e virtude, ou seja, então, mas aqui Pedro, né, já reconhecendo exatamente tudo isso, né, falando a respeito do divino poder de Jesus Cristo, continua dizendo, pelas quais nos tem comunicado suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos temeis e vos torneis participantes da natureza divina. Ou seja, participantes do quê? Da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela cobiça. Então, ele fala a respeito dessa natureza divina que nós podemos ter a partir do momento que entregamos a vida para Jesus. Nós entregamos, nós passamos até uma natureza, depois passamos até algo ali a respeito de Deus na nossa vida. Mas Jesus, quando, por exemplo, ele usa a seguinte expressão, ele participa, por exemplo, do batismo, né? O Evangelho de Lucas, eu vou ler aqui com você, que eu comentei tempo atrás com algumas pessoas que Jesus, quando ele foi batizado, ele ficou ali um pouquinho na água, né? Algumas pessoas falam, não, pastor, Jesus ele batizou e já saiu da água. Eu vou ler aqui para você, só para você ter ideia. Ó, Lucas capítulo 4, versículo 1, os detalhes da Bíblia, tá? Está escrito assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi 40 dias e 40 noites. Eu vou ler aqui o versículo 3, finalzinho do versículo 3. Deixa eu ver se ele me mostra exatamente aqui o que eu quero. Não mostra. Aqui ele vai me mostrar o capítulo 4 já. Eu preciso pegar 2 evangelhos para deixar isso bem claro. Mas eu vou pegar aqui na volta de Jesus, ele voltando do deserto aqui, da tentação. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto. Continua dizendo assim, onde 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu durante esses dias. Ao fim deles teve fome, natureza humana, teve fome. E o diabo disse, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que ele estava fazendo? Simplesmente preocupado com a fome de Jesus? Não. Pedindo que Jesus
tentando fazer Jesus quebrar a regra da natureza humana para que ele pudesse se beneficiar do seu poder, né? E não vencer como homem. Se Jesus fizesse isso, o plano já seria frustrado, já estaria falido, já com certeza, já seria algo ruim. E Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, né? Então, versículo 5 do capítulo 4 de Lucas, o diabo levou em lugar alto e em um relance mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei com autoridade, toda autoridade, e aqui também o seu resplendor, né? Porque foram dados para mim, foram dados para ele, foram me dados, ele disse. E eu dou a quem eu quiser. Isso é verdade. Quando Adão ele quebrou a regra lá atrás, ele rompeu a aliança, o elo com Deus através da desobediência, ele estava entregando tudo nas mãos de Satanás. Tá? Então, você vê que situação. Então, se você me adorar, tudo será seu. O que ele estava tentando fazer? Quebrar a regra, justamente. E aí Jesus rebate logo, né? Adora o Senhor teu Deus e somente a Ele preste culto. E aí vai. Mas a questão, querido, é que eu vou chegar aqui no versículo, vou adiantar aqui com você. Depois que ele passa por esse processo da tentação aqui. Olha só. No versículo de número 16. Versículo de número 14, olha aqui. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito por toda aquela região e se espalhou sua fama. E ensinava nas sinagogas e o elogiavam. Então ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, né, e como era com o seu costume, levantou-se para ler. E olha só que interessante, né? Jesus ele foi na sinagoga. É interessante, tem gente que acha que hoje não precisa ir na igreja, né? Eu fiquei em casa mesmo. Jesus ele ia na sinagoga, né? Aí tem gente que acha que não precisa, né? Passa em casa mesmo. Ué, Jesus podia ficar na casa dele, né? O povo ia na casa dele, né? Então, cada coisa no seu lugar, né? Sem inversão de valores, tá? Então, vou ler para você. Ele foi entregue, ele chegou na sinagoga, versículo de número 17 do capítulo 4 de Lucas, e foi lhe dado ali o livro do profeta Isaías. E abriu e encontrou onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Espírito do Senhor, como eu já comentei por várias vezes, não está em Jesus Cristo, dentro de Jesus Cristo, mas está sobre em Jesus Cristo, porque assim também era nos profetas, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo sobre os profetas, não dentro dos profetas. Mas para os discípulos, Jesus falou diferente, que o Espírito Santo ia estar neles e dentro deles. Então, a partir de Atos 2, o processo já é outro, tá? E aí ele diz, né? Vemos a unção ali de Deus sobre Jesus Cristo e ele fala que essa profecia acabou se cumprindo nele, né? Tinha acabado de se cumprir exatamente naquele dia. Então nós entendemos e nós vemos ali um Jesus totalmente Deus, né? E um Jesus totalmente homem nas suas duas naturezas. E é maravilhoso assim você ouvir isso e saber, por exemplo, paz da vida, Deus abençoe, um abraço. E é maravilhoso você, por exemplo, ouvir tudo isso e você saber que alguém tem um benefício, alguém tem um privilégio, mas a pessoa não usar desse privilégio, mesmo assim que sendo uma causa boa, a pessoa não usar desse privilégio, né? Mas a pessoa ela vencer simplesmente, sabe? A pessoa ela ali com as forças, por que ele venceu como homem? Para mostrar que nós também podemos vencer como homem, né? Ele, claro, ali na unção do Espírito Santo, mas algumas pessoas podem dizer assim, mas o Espírito Santo estava sobre o Senhor Jesus, mas o Espírito Santo também não é nas nossas vidas hoje? Nós não entregamos também a nossa vida para Jesus e também o Espírito Santo não é com nós hoje? Sim. Então, ou seja, nos foi dado, no nosso tempo, nos foi dado assim, algo muito maravilhoso. Aquilo que Jesus tinha para vencer foi nos dado também. Então, a condição você percebe que é a mesma, mas o que existe, na verdade, de diferença é exatamente a comunhão que nós temos com Deus, né? Porque Jesus, você percebe que no seu ministério, ele abriu mão de tudo realmente e partiu para o ministério, para o evangelho, e ele vivia ali na dependência do Senhor. Lucas capítulo 8 fala a respeito da dependência de Jesus Cristo ali, e também as pessoas que mantinham ele no ministério.
Mas nós entendemos que a comunhão era muito grande, né? Enquanto, por exemplo, no culto de oração, se ora 5, 10 minutos, já tem gente cansado, né? Pô, Jesus passava a madrugada inteira orando. Jesus era um homem de oração. Ele era um homem de oração, mostrando que para vencer nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos invocar o nome do Senhor, para que Ele possa nos fazer fortes, para que Ele possa nos dar a vitória nessa trajetória, tá bom? Lembrando que você pode estar compartilhando, tá bom, querido, esse vídeo para que possa chegar até outras pessoas em nome de Jesus e, de repente, algumas dúvidas que algumas pessoas têm a respeito justamente de natureza divina e natureza humana de Jesus Cristo, né? Sobre a divindade de Jesus Cristo, de repente a gente pode estar comentando aqui. Então aí vem aquela preocupação de, por exemplo, Satanás ele é mentiroso, como Jesus mesmo disse, se ele é pai de alguma coisa, se ele é criador de alguma coisa, ele é o criador da mentira, é o pai da mentira. Então, quando eu comentei com você lá no começo que uma preocupação de Satanás, quando alguém é liberto, né? Quando alguém é liberto, e aí você pergunta para a pessoa assim, por exemplo, que foi liberta, se ela foi liberta, ela vai declarar. Se ela não foi liberta, possivelmente ela não vai declarar isso. Ela declarar que Jesus realmente ele veio em carne. Se a pessoa estiver possessa ainda, ele não vai declarar essas coisas. Por quê? Porque o terror dele é saber que ele perdeu por um Jesus homem. Essa é a questão. Mesmo sendo Deus, não se beneficiou disso e Jesus venceu como homem lá na cruz do Calvário. Esse é o terror de Satanás. E ele tenta esconder isso. Então, nós fomos orar um dia, nós fomos orar para uma pessoa no Parque São Bento, bem quando eu cheguei na igreja. Participava do grupo que fazia visitas, né, lá do Parque São Bento 2, se não me engano. Um grupo que fazia visita nas casas das pessoas. E lá tinha uma pessoa problemática, uma pessoa que ela estava assim, perturbada por alguns problemas na sua vida. E nós ouvimos que essa pessoa, ela não deixava falar de Jesus para ela. A gente ouviu, foi essa seguinte história. Achamos até estranho. Pô, vamos lá então, vamos orar pela pessoa e vamos falar de Jesus para a pessoa. Vamos ver qual é o problema, né? Então, chegamos lá e a gente conversou. Enquanto estava conversando sobre coisas, a pessoa estava tudo bem. A hora que nós paramos realmente para orar, a pessoa, ela simplesmente apagava, né? Ou seja, o espírito que estava na pessoa apagava a pessoa. Ela simplesmente desmaiava, sabe? Desacordava mesmo, para que a pessoa não ouvisse a palavra, sabe? E nós orando, aparentemente a pessoa estava liberta, né? Mas quando o pastor que estava com a gente pediu para ele declarar se Jesus realmente tinha vindo em carne ou em espírito, né? E Jesus tinha vindo em carne, pediu para declarar isso. Ele não falou nada. Ele olhava para o chão, olhava para cima, olhava para baixo, não encarava nós e não falava nada, sabe? Ele ficou mudo. E, rapaz, é uma coisa assim interessante. Então, o terror dele é saber que ele perdeu para Jesus Cristo, sem que Jesus pudesse utilizar os benefícios e as regalias do céu para vencer ele. Ou seja, na qualidade de homem, sofrendo ali perseguições, ainda assim Jesus venceu. Isso é maravilhoso, né? Então, mas a gente vê também a natureza divina, por exemplo, quando olhamos e vemos Jesus, por exemplo, andando sobre as águas, né? Jesus, depois de ter passado a madrugada toda, obrigou seus discípulos a atravessar do outro lado e passou ali até a madrugada orando, depois ele começou a andar sobre as águas e foi até o encontro dos discípulos. Então, você percebe que ele foi ao encontro dos discípulos e alguém andando de branco, né, por cima do mar, os discípulos se assustaram até mesmo. Mas, ou seja, nós entendemos, querido, nós entendemos que Jesus, alguém pode ter perguntado assim para mim, mas então, ele usou então do seu poder divino. Sim, porém, não na questão porque isso não interfere no plano da salvação diretamente, não. Isso não interfere. Se, por exemplo, interferisse o fato de, por exemplo, Jesus ter usado o poder dele, se isso realmente interferisse no plano da salvação, aí seria uma outra história. Mas o fato de Jesus ter andado sobre as águas, o fato de Jesus, por exemplo, ter curado alguém ali, contrariando a natureza até mesmo, passando lodo no olho e tal, e depois lavando, sabe, ter contrariado a natureza. Se isso interferisse no plano da salvação, eu creio que isso seria frustrado, mas isso não interferiu em nada no plano da salvação. Com relação à salvação, Jesus não utilizou simplesmente nada daquilo que estava ali à sua disposição
para mostrar, claro, que nós podemos vencer também assim como ele venceu. E, assim, bem por isso que ele diz, né, que eu venci o mundo. Né? Quando Jesus diz assim, eu venci o mundo, ou seja, na qualidade humana, ele está dizendo, como quem diz assim, vocês podem vencer também. Se eu venci o mundo, é como se ele dissesse assim, não tem diferença nenhuma entre aqui. É claro, ele veio de cima, ele veio com um propósito, mas a carne era a mesma. Ele estava na carne também. Só que uma coisa que eu gostaria de explicar para você é a seguinte: todas as vezes que nós precisamos entrar na atmosfera espiritual, nós precisamos sair um pouco dessa terra, nós precisamos desapegar um pouco daquilo que nos rodeia. É por isso que quando se fala, por exemplo, ali no ministério de Jesus, o fato de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Ele se absteve, ele abriu mão do alimento físico justamente por isso, para que ele pudesse entrar no mundo espiritual, ali com poder e autoridade, para que ele pudesse entrar no mundo espiritual. Né? Então, quanto mais apego nós entendemos nas coisas físicas, menos nós temos possibilidade de entrar no mundo espiritual. Por quê? Porque isso gera conforto, tanto para a nossa carne, né? Como também é uma dificuldade a mais de a gente poder, a gente está preocupado com outras coisas. A gente passa a se preocupar com outras coisas, né? Assim como o próprio Jesus, ele não disse assim, por exemplo, que o rico não vai entrar no reino do céu. Ele não disse que não vai entrar, ele não disse isso. Ele disse que é difícil isso acontecer. Por quê? Porque, por exemplo, amado, para quem tem o pão com maionese ou com margarina e um copo de café com leite para tomar café, é uma coisa. Isso a pessoa já acha difícil de jejuar. Para quem tem um banquete do melhor, logo no café da manhã, põe dificuldade nisso. Então, quanto mais rodeada a pessoa é de coisas, às vezes a impressão que dá é que mais difícil, né, é de ela se desprender, né, das coisas físicas aqui que nós imaginamos. Então, há uma necessidade, como eu já comentei, de nós nos desprendermos do mundo espiritual, né? Assim como Jesus se desprendeu para as orações, se desprendeu para a comunhão com Deus. Por mais que ele tivesse seus discípulos, há momentos que ele se separava dos próprios discípulos para orar a Deus, orar ao Pai. Então ele literalmente se desprendeu e deixou bem claro para sua mãe: importa fazer as coisas do meu Pai. Importa isso, ou seja, o resto, sabe? Até como ele disseram para ele: Jesus, você não tem fome? Você não vai comer? Você tem fome? Jesus disse uma comida, né? Ele falando de uma comida que seria prioridade para ele, que essa sim ele teria essa necessidade de comer, de fazer, que é fazer a obra de Deus. Então isso alimentava o Senhor Jesus, isso alimentava. Então a obra de Deus, a obra do Senhor Jesus, aquilo que ele fazia era o alimento dele, era o sustento dele. Então, como por exemplo, o cristão, quando ele vai fazendo a obra de Deus, quando ele se apega às coisas de Deus, isso alimenta ele. Isso também do outro lado, né? Porque também está escrito, tanto no Antigo Testamento, algo profetizado sobre Jesus Cristo, como ele próprio, isso é dito também no Novo Testamento, de que o zelo o consumiria, o zelo pela obra do Senhor o consumiria, ou seja, ele era zeloso pelas coisas de Deus a ponto de, certa vez, chegar virando mesa e dando chicote ali nas costas de todos que estavam ali, sabe, no templo, comercializando, né? Pombos, facilitando, ao invés de realmente sacrificar suas vidas e trazer os animais em suas próprias casas. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que nós podemos sim, né? Nós entendemos que muitas coisas nos foi dado, né? Foi colocado nas nossas mãos, e nós entendemos que a obra do Senhor, a obra de Jesus, a obra do Senhor nosso Deus, ela foi feita de uma maneira ali humana, mesmo sendo um plano de Deus. Então Jesus, ele veio como homem, ele só não nasceu ali de um relacionamento entre Maria e José para que ele não fosse concebido em pecado, como diz Salmo 51. Mas fora isso, ele nasceu do ventre de uma mulher, um nascimento natural, sabe? Foi cuidado pelos seus pais, humanamente falando, né? De um modo natural, mostrando que podemos vencer. Podemos vencer. As ferramentas estão aí, foram dadas para nós, as ferramentas estão aí na palavra de Deus, né? Então, na humanidade de Jesus, nós encontramos ali uma carência. João, ali colocando seu peito sobre, sua cabeça sobre o peito de Jesus, né?
E nós vemos ali as amizades de Jesus, né? Vemos os amigos de Jesus, Jesus fazendo amizade, né? Jesus disse, vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Ou seja, depois ele disse, olha, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Então o que nós entendemos? Nós entendemos Jesus fazendo amizade, ou seja, mostrando o lado humano, a humanidade de Jesus Cristo. Ele era querido, era aceito por todas as pessoas. Quando, por exemplo, se vai falar a respeito da morte de Lázaro, o que se diz? Aquele a quem tu amas, ele está doente. Ele está doente. Jesus, é claro, demora um tempo, né, para o propósito, claro, mas Jesus ele demora um tempo e Lázaro então morre. Mas o que ele diz? Aquele a quem tu amas. Ou seja, então Jesus ele tinha uma amizade ali em Betânia, né, com aquela família, a família de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. E vemos até mesmo o momento de Jesus chegando ali na casa de Marta e Maria, ministrando a palavra do Senhor e ensinando algumas coisas ali para elas. Mas ele tinha suas amizades, tinha seu ciclo de amizades, sim, claro que tinha. Ele com certeza tinha, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A gente vai entrar na questão da encarnação. E aí, como é que tá, pessoal? Tá travando, não tá travando? Eu acho que parou de travar, ninguém comentou mais nada. Bom, mas vamos lá. Bom, se não tiver nenhum comentário, eu vou continuar aqui, tá bom? Vou continuar aqui, vou dar meio minutinho para você. Vou continuar aqui para a gente tá dando sequência. E tem alguns tópicos que eu separei aqui hoje, sabe? A respeito da encarnação de Jesus Cristo. A encarnação de Jesus... Bom, se alguém comentar alguma coisa aqui, está travando um pouquinho. Tá bom, mas hoje, semana que vem a gente adota outro método, né? Para não travar. Semana que vem a gente vai estar destravadão o tempo todo. Bom, mas falando um pouco a respeito da encarnação de Jesus Cristo, o que foi a encarnação de Jesus Cristo? Como eu comentei, quando eu falo a respeito de encarnação, eu não estou falando sobre reencarnação, mas sobre encarnação, algo que é feito uma vez só, né? Fora isso, é contra a regra de Deus, tá? Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, né? Eu sei que muitas pessoas acreditam em reencarnação, mas está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que a ordem de Deus para os homens é morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o homem, ele encarna uma vez só, ele nasce uma vez só, né? Depois há um novo nascimento para aquele que entrega a vida para Jesus, que acontece no mundo espiritual, né? Mas humanamente falando, carnalmente falando, humanamente falando, é uma vez só. Não existe alguém nascer, renascer, né? E não existe isso, nem em forma humana, nem em forma de animal, de forma nenhuma. Isso não existe. Na conversa lá entre Jesus e Nicodemos, a gente fica assim bem esclarecido, né, daquilo que Jesus fala para Nicodemos e, claro, serve também para as nossas vidas. Mas com relação à encarnação de Jesus, é justamente isso. Então, foi dado ali várias pistas através de Jesus Cristo. Na próxima aula eu vou comentar a respeito de como Jesus ele se manifesta em cada livro da Bíblia. Próxima aula. Como ele se manifesta desde Gênesis até o Apocalipse, como Jesus aparece em cada livro da Bíblia. Mas, assim, falando da encarnação de Jesus Cristo, lá no livro de Êxodo, por exemplo, quando olhamos para a vida de Moisés, ele foi uma tipificação de Jesus Cristo, né? Moisés, ele foi como se fosse, por exemplo, Jesus Cristo do Antigo Testamento. Olha a responsabilidade de Moisés. Então, quando nasceria o Messias, muitos não sabiam realmente. Por quê? Porque muitas coisas aconteceram ali já representando Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele nasceu, vamos dizer assim, ele deixou de uma forma muito, muito clara, muito estampada ali para aqueles pastores que estavam, por exemplo, eu já vi, só fazer uma observação. Algumas pessoas talvez comentam comigo, pastor, você não vai falar sobre isso, sobre aquilo? Muita coisa assim vai estar na minha apostila. Só que eu não quero falar sobre aquilo que você já ouviu em tantos vídeos que você tem visto por aí. Eu queria fazer comentários assim, sobre tantas outras coisas.
na apostila você vai ter os comentários básicos assim, e também é isso que eu vou estar comentando hoje, tá? Então, comentar sobre o que já foi comentado, eu não sei se acrescenta alguma coisa. Então, eu quero comentar com você algumas coisas assim, daquilo que a gente não vê muitas vezes assim em comentário. Eu gostaria que você soubesse, né? Mas na apostila ela vai estar bem completa, essa que eu estou preparando já. Hoje eu coloquei bastante material nela também, bastante conteúdo. Então, voltando aqui. Então, Jesus, ele veio ali sendo representado por várias pessoas. Então, não se tinha exatamente ideia de como Jesus ou quando exatamente Jesus iria se manifestar em carne. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, lá para a vida de Isaac, por exemplo, né? Deus pede para Isaac, para Abraão, seu filho, seu único filho. Ou seja, você vê que tem essa relação com Jesus. Ele pega lá aquelas madeiras todas, né, para fazer o sacrifício no monte, né, no Monte Moriá. Ou seja, mas você percebe que ele pega a madeira para subir até o monte para sacrificar. O que Jesus fez? Pegou o madeiro, né, a cruz, subiu até o monte para ser crucificado. Então você percebe que tem muitas relações. E até mesmo quando chegou lá, né, o Senhor deu o livramento, né, para Isaac. É porque aquele não era o sacrifício, era uma tipificação, era uma representação. E lá o Senhor realmente preparou um cordeiro. Então, mas por várias vezes na Bíblia você vê isso. Por exemplo, o próprio Moisés, como eu já comentei em assuntos posteriores aí, a maneira com que ele nasceu, a maneira com que ele foi preparado até mesmo. Jesus, por exemplo, jejuou 40 dias e 40 noites ele ficou ali se preparando. Quanto tempo Moisés ele ficou no palácio de Faraó? 40 anos. Então é meio que uma tipificação, meio que uma representação. Mas assim, o trajeto, a libertação, sabe? Então é tudo muito parecido, né? O próprio Davi, lá, quando Deus vai tratar ali diretamente com Salomão, Salomão acaba participando de muitas coisas erradas, de ocultismo, e casou com a filha de Faraó, aquilo que Deus não queria que acontecesse, adorou a deuses pagãos, construiu templos pagãos. Ele se inclinou para o mal ali de uma forma muito dura, né? Ali muito, sabe, por causa das mulheres que tinha. As mulheres que ele tinha inclinou o coração dele para outras crenças. Aí Deus deixou bem claro para Salomão, por causa de teu pai Davi, né? Deus teve misericórdia dele, ou seja, mas Davi é como que fosse a tipificação de Jesus no Novo Testamento, para você ter ideia. Alguém segundo o coração de Deus. Achei em Davi um homem segundo o meu coração. O que Deus falou por 3 vezes para Jesus, diante de todo o povo? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, alguém segundo o meu coração, sabe? Ou seja, a vontade de Deus se cumprir de Jesus Cristo. Então, a gente entende assim que por várias vezes isso acontece. Então, por exemplo, Jacó, para você ter ideia, quando aquela mulher samaritana, ela está ali na beira do poço, ela está conversando ali com Jesus, olha o que essa mulher disse. Quando ela entendeu, Jesus começou ali a falar sobre água e tal, ele tinha uma água, né, para oferecer para ela. Você sabe o que ela fala para Jesus? És porventura maior do que o nosso pai Jacó? Olha o que ela disse. Ou seja, então você percebe que, né, tinha figuras ali ilustres, e figuras que eram muito respeitadas, né, e algumas até ali que representavam o próprio Jesus Cristo, né? Mas nós entendemos que, bom, tá chegando mais alguém por aí, né? Então nós entendemos, querido, que isso vinha trazendo até mesmo, porque quando aqueles homens chegaram ali diante de Herodes e disseram assim para Herodes, vimos a estrela, né? O menino, vimos a estrela indicando o nascimento do menino Jesus, o rei nasceu, o rei de Israel nasceu. Aí Herodes, você percebe que ele é um pouco leigo nisso. Aí ele chama os estudiosos, ele diz assim, mas onde é que vai nascer o menino? Onde é que vai nascer? Como é que vai ser isso aí? Aí ele se instrui para então conversar de volta com os magos ali, com aqueles astrólogos ali. Então você percebe que existe, não está travando, não, legal, Deus abençoe. Então você percebe ali que existe ali toda uma sequência de coisas por causa do acontecimento, e até mesmo, por exemplo, o João Batista, ele vem preparando já o caminho para Jesus Cristo. Ou seja,
por que ele veio preparando o caminho para Jesus Cristo? Porque muitas coisas já se pareciam com Jesus Cristo, muitas pessoas ali até mesmo, muitos acontecimentos já se pareciam com Jesus Cristo. E no tempo, até mesmo intertestamentário, naquela apostila que eu passei para você, a última, fala sobre isso, esse período intertestamentário, entre Antigo e Novo Testamento, esse período aí de 400 anos, que Deus não levantou profeta nenhum e tal. Só que muitas heresias aconteceram, muitas palavras aí foram ditas que Deus não declarou, que Deus não ordenou de forma nenhuma, mas o povo falou, né? O povo gosta de falar. E nisso aí, confundiu muito o povo. Puxa, mas saiu da engrenagem, porque os livros apócrifos, esses que surgiram, que apareceram aí nesse período, onde Deus não levantou profeta, na unção dele, esses livros eles não têm relação nenhuma com os textos sagrados, relação nenhuma, eles são totalmente isolados, você não consegue encaixar eles em mais texto algum, mas eles são assim totalmente isolados. Então, houve uma confusão muito grande, mesmo assim por causa dessas falsas informações que foram introduzidas nesse tempo. Então, quando João veio falando, ele veio dando testemunho de Jesus, ele veio apontando Jesus Cristo de uma forma muito direta. Olha lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio mostrando, ali as pessoas estavam olhando simplesmente um homem, como quem diz assim, esse não é o carpinteiro, não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs, esse não é o filho de Maria. Estavam ali olhando Jesus Cristo homem, mas João também estava mostrando Jesus Cristo Deus. Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como que diz, não simplesmente um animalzinho, mas esse é o que Deus enviou para que a humanidade fosse salva através dele, sabe? Então, Maria própria, por exemplo, quando ela está carregando Jesus ali no ventre, o que acontece? Isabel e Maria se encontram ali, as crianças ali, elas se alegram no espírito do ventre de Maria e de Isabel, mas olha só o que acontece. Maria, ela diz assim, virou até canção, né? Ela diz assim, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O que ela está dizendo? Ela, humanamente falando, ela tem uma criança ali no ventre, mas ela já chama aquela criança de o meu Salvador. Você percebe a grandeza de tudo isso? Você percebe até onde essa mulher exalta o nome de Jesus? Ela se coloca como dependente daquele que ainda está no ventre dela. E ela reconhece que o que está no ventre dela é divino e é salvador do mundo. Então, nós conseguimos entender a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, tendo ele ali duas naturezas, né? A gente começa assim a andar, a gente começa a passear, a gente vai ver muitas passagens que mostram tanto a divindade, como mostra também ali a natureza divina de Jesus, né? E ele se projeta, esse propósito da encarnação, né? Isaías profetizou a respeito disso. Isaías profetizou. Se você ler, por exemplo, Isaías, no capítulo de número 11, é um versículo que eu sempre leio aqui, né? É um versículo que eu sempre leio, mas vamos ler de novo. Está escrito aqui, olha só. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1, está escrito assim, falando da encarnação, falando de alguém que viria, dessa geração, dessa genealogia, dessa árvore genealógica. Diz assim, olha, o ramo surgirá, Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu vou levar os versículos aqui, tá? O ramo surgirá do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, né? Genealogia. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Olha aquilo que eu acabei de falar. O Espírito não estaria dentro dele, mas repousará sobre ele. É diferente, tá? O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria, do entendimento, que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. E aí por aí vai. Claro que aqui fala algumas coisas também a respeito de futuro, tá? Aqui fala assim sobre Jesus aqui, aliás, nascido, encarnado, mas também já joga algo ali diretamente para o futuro, tá bom? Mas mostra, né,
também, por exemplo, quando eu leio um versículo que eu gosto muito, por exemplo, também o Salmo de número 22, quando mostra a reação de Jesus, né? Como Jesus, homem, na cruz, o sentimento de Jesus ali, olhando para aqueles homens. Pastor, o que você fala, sentimento de Jesus? Não sei se você chegou a ler já o Salmo de número 22, eu falo muito aqui, mas eu não sei se você chegou a ler o Salmo de número 22, mas fala bem sobre isso, tá? Mas fala bem sobre isso. Eu vou ler aqui com você um trecho. Salmo de número 22 diz assim, a palavra de Deus. Aqui mostrando, aqui apontando para Jesus na cruz, tá bom? Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia e não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti nossos antepassados puseram com sua confiança e confiaram e livrastes. E clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o livre, já que lhe quer tanto bem, ou já que lhe quer bem. Como quem diz assim, se Deus, se você quer tão bem assim a Deus, né? Então que Deus ele venha livrar você. É como quem diz assim, né? Mas ele continua dizendo assim: contudo, tu me tiraste do ventre e deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, e desde o ventre materno és o meu Deus. Então você percebe? Olha só. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Ninguém é filho de Deus desde o ventre. Jesus foi filho de Deus desde o ventre, porque ele já veio de Deus diretamente do céu, né? Então Jesus não se batizou, por exemplo, para aceitar uma fé ou alguma coisa assim, de forma nenhuma, simplesmente para se cumprir as Escrituras. Mas ele já nasceu desde o ventre, já filho de Deus, né? É diferente. E aí começa ele comentar assim a respeito de... vou ler com você aqui adiantando. Olha só. Versículo de número 15. Meu vigor secou-se, e como um caco de barro a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Isso não foi de Davi. Ele estava falando de alguém, né? Falando ali do Senhor, do sentimento do Senhor, né? Posso contar todos os meus ossos. Eles me encaram com desprezo. Por que posso contar todos os meus ossos? Porque ele morreu com os braços, ele foi crucificado e os braços estavam suspensos ali naquela cruz e todo exposto, né? E aí dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Ou seja, os soldados lançaram sorte, né, na roupa de Jesus Cristo, porque era uma peça única, né? Não tinha costuras nem nada. Então lançaram sorte na roupa de Jesus para ver quem ia ficar com a túnica de Jesus Cristo. Então, e aí vai. Então você percebe, assim, que mostra um Jesus, né? Um Jesus humano, ou seja, um Jesus que tinha fragilidades, né? Apontando um Jesus, é como, por exemplo, se você olhar para Isaías 53, não 53 não, aliás, a partir do 51, 52 já mostra da característica ali do servo sofredor. Mas se fala a respeito do poder de Jesus, mas também fala a respeito da divindade de Jesus e fala também a respeito da humanidade de Jesus, do fato de ele ser encarnado, né? Isaías também diz a respeito do fato do menino nasceu, filhos nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ali trazendo um Jesus encarnado, né? Ali já divinamente. Um Jesus encarnado ali, mas de uma maneira diferenciada, né?
ali de uma maneira divina, a ponto de estar com 12 anos ali, praticamente, discutindo com autoridades no templo. As pessoas ficaram espantadas do conhecimento desse menino, desse garoto, que estava crescendo, mas o conhecimento também era puro conhecimento. Então, mostra Jesus de várias formas, mas o Jesus encarnado, esse Jesus que realmente esperavam, né, os religiosos, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, todos queriam saber se ele era realmente o Messias encarnado. Todos queriam saber o bafafá, né, que isso tudo causou. E até mesmo quando, por exemplo, Jesus, embora ele soubesse, mas, por exemplo, quando ele perguntou assim para os discípulos dele, quem dizem que eu sou? Olha o desafio de Jesus. Ele perguntou para os seus discípulos, né? Quem dizem que eu sou? Quem que o povo está falando que eu sou? E eles disseram, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Outro, né, estão dizendo que o Senhor é Elias. Estão dizendo que o Senhor é um dos profetas aí. E ele disse assim, mas vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Ou seja, aí Pedro, na direção do Espírito Santo, né, na revelação do Espírito, ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Né? Isso virou até canção, até louvor. Né? Tu és o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Então, o que a gente entende, querido? Nós passamos a entender, querido, que esse Cristo encarnado, esse Verbo de Deus, esse que se tornou carne, como está escrito de uma maneira bem clara lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, que diz assim, olha só, no princípio era aquele que era a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Olha só, e as trevas não o derrotaram. Algumas traduções dizem as trevas não entenderam, né? A versão NVI diz as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, ele veio como testemunha, né? Para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. O princípio, ele próprio não era luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que alumia todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Olha só, aí vem o segredo. Nem pela vontade da carne, mas nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, pela vontade de Deus, tá bom, querido? Aquele que era a palavra tornou-se carne, ou seja, aquilo que estamos falando, ele encarnou, né? Aquele que se falava simplesmente dele, como João mesmo disse, antes eu conhecia só de ouvir falar, aquele que se falava dele se tornou carne, tomou forma de carne, tomou forma de homem, né? E viveu entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Filho do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Bom, aqui diz mais algumas coisas, mas a questão, querido, é que Jesus, ele veio, ele venceu como homem, ele venceu ali exclusivamente na carne, diretamente na carne, né? Para que um dia a gente pudesse também seguir exatamente esses passos. Mas o fato de Jesus ele ter vencido na carne, eu vou encerrar com isso, o fato de Jesus ele ter vencido ali diretamente na carne, claro, ele sofreu sequelas, né, no seu próprio corpo até mesmo, foi machucado, foi ferido, né, foi até mesmo ali humilhado, passou por tantos açoites, tantas afrontas, né, e ele sentiu realmente, né, porque no espírito ele não sentiria, mas na carne ele sentiu ali todas as dores que um ser humano poderia sentir. Então esse é o segredo de Jesus Cristo. Então ele mostra para nós que ele sentiu também. Então tudo que nós um dia formos falar para Jesus, ele vai entender porque ele já sentiu. Diferente quando você conversa com alguém, por exemplo, a pessoa nunca se colocou no teu lugar, sabe? A pessoa
ela dá a opinião dela, dá a sugestão dela, mas ela nunca se colocou no teu lugar. De Jesus é diferente. Quando vamos falar, por exemplo, alguma coisa a respeito de Jesus, ele sempre vai entender, porque ele já passou por todo esse tipo de problema que um dia qualquer ser humano pode passar. Então, por todo tipo de tribulação, todo tipo de aflição, todo tipo de tentação, Jesus passou, então, em qualidade de homem, ali encarnado, então, nesse corpo físico, né? Então, ele sabe que nós podemos vencer porque ele já venceu o mundo. Tá bom, querido? Semana que vem a gente comenta mais um pouquinho a respeito de encarnação, né? Jesus encarnado, mas eu gostaria também de mostrar para você semana que vem, falando um pouco, claro, vou falar um pouco a respeito da revelação de Deus, também dos milagres e de alguns ensinamentos de Jesus, mas eu gostaria de mostrar para você, não em todos, porque em todos, na apostila vai ter todos, tá? Mas não em todos eu quero falar, porque senão a gente vai gastar praticamente essa 1 hora só falando disso. Como Jesus se revela em cada livro da Bíblia. Então, como eu já disse, em cada livro da Bíblia Jesus se revela de alguma forma. Em cada livro da Bíblia, você pode ter certeza. Então, isso é muito bom, isso é muito interessante. Porque às vezes a gente acha que Jesus não se revela aqui. Aqui a gente não vê falar muito de Jesus, não ouve falar muito de Jesus. Mas ele se revela em cada livro de uma forma, nos livros em que menos se imagina e que se menos espera. Lá está a revelação de Jesus Cristo. Lá ele está sendo representado por alguém até mesmo. Você vai ver como é muito interessante, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você que participou com a gente, tá bom? Um abraço para ti. Qualquer comentário, antes da gente encerrar, você pode deixar aqui, tá bom? A gente tá aí à sua disposição. Se não houver nenhum comentário, claro, enquanto você faz seu comentário, eu vou deixando meu aviso aqui, meu recado. Lembrando que amanhã, às 8 horas da noite, terá alguém aqui ministrando a palavra do Senhor. Não serei eu, alguém estará ministrando. Lembrando que na segunda-feira, toda segunda-feira praticamente estará aí o pastor Leandro, né, estará toda segunda-feira ministrando no momento de oração e intercessão. Na terça-feira teremos essas aulas assim, voltadas para o nosso curso de teologia. Também na quarta-feira, eu acredito que o pastor Pedro estará também ministrando toda quarta-feira. Ele estará ministrando toda quarta-feira às 8 horas da noite. E eu creio que na sexta-feira o evangelista Felipe, nas que ele puder, ele estará conosco também, tá bom? Nas que ele não puder, a gente vai estar suprindo, mas possivelmente, grande parte das sextas-feiras, o evangelista Felipe vai estar ministrando a palavra de Deus e tenho certeza que será bênção para as nossas vidas. Quinta, sábado e domingo são os dias de cultos nossos, às 7h30 da noite, você é o nosso convidado, tá bom? Lembrando que nessa quinta-feira tem aí, o penúltimo elo, né, dessa campanha de Portas Abertas. A pastora vai estar aí na frente desse trabalho, né? Ali juntamente com o evangelista Felipe, mas nessa quinta-feira estarão também aí dirigindo esse trabalho. Tenho certeza que será a bênção de Deus e já testemunhos, né, de pessoas que foram abençoadas, né, através desse trabalho, né, a mãe do Claudemir e tantas outras pessoas, né, tem testemunhos aí. A gente vai estar gravando esses testemunhos no individual, tá bom? Depois do culto, a gente vai ver se consegue gravar esses testemunhos para a gente poder estar postando no nosso canal. A gente vê se consegue gravar esses testemunhos aí de forma individual para estar postando no nosso canal, para compartilhar, para chegar até tantas outras pessoas, né? Para mostrar que sim, Jesus, ele continua sendo Deus e ele sempre vai ser Deus em nossas vidas. Tá bom, querido? E mais uma vez, meu muito obrigado a todos. Deus possa abençoar grandemente sua vida em nome de Jesus. Lembrando, se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do nosso trabalho, Igreja Batista de Vila Helena fica localizada na rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Você é meu convidado. Zona Norte, aqui bem no centro do bairro. Tenho certeza que você vai encontrar com facilidade e vai ser bênção para a tua vida. Tá bom, amado? Então, graça e paz, Deus abençoe. Um abraço. Até a nossa próxima aula, na próxima terça-feira. Abraço, graça e paz. Até lá.